Se você está em busca de um aerógrafo de alta qualidade por um preço bem acessível, no vídeo de hoje eu quero te apresentar o aerógrafo da Steula BC61. Esse é um dos aerógrafos incríveis, que é um dos que eu mais utilizei e eu tenho certeza que você vai gostar desse modelo de aerógrafo. Antes de tudo, eu quero te dizer que nós vamos analisar 3 pontos importantes, que é design, flexibilidade e precisão. Esses são os 3 principais pontos que você deve analisar em qualquer aerógrafo para conseguir fazer os seus trabalhos na aerografia com facilidade e profissionalismo. Vamos agora entender como é esse aerógrafo e como ele se desempenha aí na prática. Agora sim, estou aqui com o meu aerógrafo da Steula BC61. Esse aerógrafo ele é incrível e agora eu vou te mostrar ele, como que ele é, quais as peças, quais coisas vêm dentro dessa caixa aqui, ó. Você pode ver que ele vem bem embalado. Esse é um modelo BC61 de 0.3 milímetros, vem tudo instruído na caixa aqui, bem bonito. E agora vamos abrir aqui para você ver tudo o que temos dentro aqui dessa caixa. Então aqui, ó, você pode ver que a caixa é bem grande, mas apenas o aerógrafo. É só um compartimento bem legal, uma caixa bem apresentável. E aqui você pode ver já o que vem dentro da nossa caixinha do aerógrafo. Ó, como você pode ver, nós temos o próprio aerógrafo aqui. Você pode reparar que tem um padrão nos modelos de aerógrafos de origem chinesa. Esse também é de origem chinesa. Claro que a Steula dá um tratamento especial nesses modelos de aerógrafo para manter um padrão de qualidade. E aqui, ó, nós temos o aerógrafo, então eu vou pôr aqui atrás. Nós temos também, ó, a chave de manutenção para fazer a troca do bico, caso seja necessário. Temos aqui um conta-gotas. Esse conta-gotas é a mesma coisa do que os outros modelos de aerógrafo, serve apenas para tintas à base de água. Eu não gosto de utilizar, existem outros recursos que você pode utilizar para fazer a alimentação de tinta no seu aerógrafo. Aqui temos um engate para mangueira, caso você não tenha aí uma mangueira especial para aerógrafo. E aí você pode conectar aqui. O mais legal aqui está também nesse manual que vem junto aqui. Então deixa eu posicionar aqui, deixa eu fechar aqui. Nós temos aqui o manual instruindo todos os detalhes sobre o aerógrafo Steula, esse modelo BC61. Aqui nós temos a visão explodida do nosso aerógrafo e temos também as peças, como elas são montadas. Eu gostei dessa ilustração, bem interessante para quem está precisando saber como monta, onde vai cada peça, onde tem cada peça de vedação. Aqui nesse desenho você vai ter essa visão de onde está cada peça numerada aqui, e aqui você tem a visão explodida para você identificar qual o nome de cada peça com base nessa numeração que está aqui e aqui nesse canto aqui. Aqui na parte de trás não temos nada, só achei que poderia ser separado esses desenhos, então aproveitaria melhor a folha aqui atrás, né? Igual dos modelos da One Tools, mas enfim. Esse é um detalhe, eu gostei bastante desse manual, onde você vai ter todas as informações relativas e importantes sobre o seu equipamento aí. Sabendo disso, agora sim, vamos conhecer mais a fundo sobre esse modelo de aerógrafo. Agora, o primeiro ponto que temos que falar desse modelo de aerógrafo é o design. Você pode reparar que o design desse modelo aqui, ele é muito padronizado. É muito origem americana, com base igual nos aerógrafos da One Tools, e enfim, você vai ter um design mais simples, que o objetivo desse design é para simplificar a sua vida. Você não vai ter tantos problemas com vazamento de tinta, você não vai ter problemas com infiltração de tinta, peças que acabam se desgastando com o tempo, pois esse tem um design bem simples. Você vai conseguir utilizar esse modelo para fazer os seus trabalhos e assim vai se tornar muito mais fácil e você vai conseguir se concentrar exclusivamente na execução do seu trabalho, pois o design dele não vai exigir que você faça tantas limpezas ou até mesmo que fique desmontando aí o seu aerógrafo frequentemente.
E aqui você pode ver que temos também uma rosca de ajuste do gatilho. Esse daqui é um recurso bem interessante para quem não tem muita habilidade. O grande vilão desse recurso é que ele acaba deixando a pessoa com um péssimo hábito, e isso não é legal. Então, se você tiver esse recurso no seu aerógrafo, procure praticar, utilizar ao máximo sem se concentrar nesse recurso aqui, pois quando você não tiver, você vai conseguir fazer os seus trabalhos mesmo independente do seu aerógrafo tendo esse recurso ou não. Agora, se você quiser fazer uns ajustes, alguns trabalhos onde precisa só de uma atenção maior, aí você pode utilizar desse recurso para limitar o recuo do seu gatilho e você conseguir usufruir bastante aí da qualidade desse equipamento. Você pode ver que temos aqui, ó, as peças, elas são bem alinhadas, e o mais legal de tudo é que é um aerógrafo com um design simples e bem poderoso. O próximo ponto que temos que falar aqui sobre esse modelo de aerógrafo está relacionado à flexibilidade. A flexibilidade, como o próprio nome já diz, está relacionado ao seu desempenho. Claro que vamos fazer ainda uns testes aqui para você verificar mais a fundo, mas o principal aqui é as molas que são fabricadas, o conjunto desse aerógrafo. Aqui nós temos uma mola na parte interna aqui, e aqui embaixo nós temos uma outra mola na válvula, onde quando pressionamos o gatilho, ele vai para baixo, e aí quando a gente solta, ele volta para cima, interrompendo o fluxo de ar. Aqui, quando a gente recua para trás, nós temos uma mola que faz com que quando recuemos para trás, essa mola empurra a nossa agulha junto com o gatilho para frente, interrompendo o fluxo de tinta. Esses são pontos muito importantes que você deve se concentrar para quando você for fazer o seu trabalho. Existem formas de você regular o seu aerógrafo para conseguir ter um melhor desempenho utilizando os próprios recursos que já vem no seu equipamento, e assim você conseguir ter melhor desempenho. O link da aula onde eu falo mais sobre regulagem do aerógrafo eu vou deixar na descrição do vídeo, para você depois assistir com mais calma e entender todos os pontos. Você pode ver que por ser uma mola mais flexível, mais maleável, você tem melhor controle aqui na hora de fazer o seu recuo do gatilho. E isso permite você fazer traços mais finos, traços com melhor acabamento e muito mais, sem contar a pintura, degradê, que você vai conseguir ter melhor desempenho na hora de fazer, pois você sente quando o seu recuo do gatilho está realmente indo para trás, do que diferentes de outros modelos que tende a ter uma mola um pouco mais rígida, que são aerógrafos mais indicados para pinturas ou até mesmo para preenchimentos. Nesse caso aqui você vai ter aí um aerógrafo bem legal que permite você fazer um maior controle aí para você fazer suas pinturas com alta precisão. É claro que nós estamos falando aqui de um aerógrafo 0.3, então você tem que tomar cuidado, pois esse modelo de aerógrafo ele não vai te dar uma alta precisão, pois o acabamento da agulha e o design dessa agulha é diferente de modelos de aerógrafos como 0.18 e 0.2. Isso impacta significativamente na precisão, mas se você souber, tiver uma habilidade ou quer aprender aerografia, esse modelo é o ideal para você começar. E agora você entendeu um pouco mais como funciona a flexibilidade e por que ela é importante e como ela impacta nos seus trabalhos. E esse modelo, por ter umas molas bem maleáveis, é um dos meus preferidos para fazer qualquer tipo de trabalho. Agora, para começar a entrar mais detalhadamente, vamos falar sobre a precisão. Esse aerógrafo, ele não é o aerógrafo mais preciso por ser um aerógrafo de bico 0.3. Mas, se você tiver a habilidade aí, tiver a noção de utilizar esse equipamento, ele vai proporcionar um resultado incrível, mesmo sendo um aerógrafo 0.3. Atualmente, um dos aerógrafos que eu mais uso é esse modelo da Steula BC61, porém eu já tenho um modelo de 0.2, onde eu tenho um maior controle no traço para fazer detalhes muito mais precisos. Em um outro vídeo eu vou trazer uma comparação entre esse modelo 0.3 e um outro modelo 0.2, mas a princípio o que você deve saber é que esse modelo, mesmo sendo 0.3, você vai conseguir fazer trabalhos de 5
a 15 centímetros, tranquilamente. É claro que tudo vai depender do tipo de tinta que você está usando, pois se você utilizar uma tinta muito grossa, muito viscosa, ela acaba não passando facilmente aqui e os detalhes ficam muito mais difíceis de você conseguir. Um outro ponto também muito importante é a diluição dessa tinta. Você sabendo qual tinta utilizar, conseguindo preparar essa tinta na diluição correta, aí você vai ter a combinação perfeita para fazer qualquer trabalho. Agora eu vou te mostrar na prática o desempenho desse equipamento para você ter uma noção se esse aerógrafo é para você ou se ele ainda não é o ideal que você está procurando. Pronto, ó, já coloquei a minha tinta preta aqui no meu aerógrafo. Agora sim eu vou fazer os testes para você ver o desempenho desse equipamento. O primeiro teste que nós vamos fazer é utilizando o bico de proteção. É essa ponta, é essa capa que faz a proteção da nossa agulha para que nós não cometemos nenhum acidente e acabamos danificando o nosso equipamento. O outro teste é sem essa capa de proteção, pois sem a capa nós temos um alívio num vácuo que acaba criando aqui no bico devido a essa capa de proteção. E isso acaba impactando ali no resultado final. Então vamos fazer esses testes para você ver o desempenho e tirar as suas próprias conclusões se esse equipamento é para você ou não. A tinta que estou utilizando aqui é tinta Duco automotiva e eu estou fazendo esse teste aqui para você ver com essa tinta, pois ela tende a ter um desempenho melhor sobre a superfície para que você consiga ver todos os detalhes. Agora eu vou fazer utilizando aqui o bico de proteção e vou fazer alguns desenhos e depois eu vou te explicar como você vai observar cada um desses pontos para tirar aí ter uma noção de diferença e qual o impacto. Pronto, ó, já fizemos o nosso primeiro teste e agora eu vou te mostrar aqui quais são os pontos que você deve analisar com base nesse teste. As duas primeiras linhas, essa daqui e essa daqui, são linhas que são realizadas com base em pintura. Por exemplo, se eu fosse fazer uma pintura, eu ia ter alguns elementos aqui para analisar se esse meu aerógrafo vai permitir um bom desempenho. Com essas linhas, a gente vai saber a quantidade de overspray que está ocasionado aqui nessa parte da superfície e como o aerógrafo ele desempenha de longas distâncias. Com base nisso, nós vamos ter uma percepção de como utilizar esse aerógrafo em nossos trabalhos. Então aqui você pode analisar que o desempenho foi até que bem contínuo e tivemos um acúmulo de overspray não tão significativo pela distância que estávamos utilizando. As próximas linhas, que são essas aqui, ó, está relacionado à precisão. Então aqui quando a gente atinge, vamos dizer assim, o pico máximo de desempenho desse aerógrafo, acontece o que aconteceu nessa linha aqui, ó. Nós temos um desempenho razoável e depois a nossa linha começa a ter pequenas falhas. Isso quer dizer que atingimos o ponto máximo de desempenho desse aerógrafo. Menor que isso, o nosso aerógrafo não vai conseguir entregar com qualidade profissional. E quando nós temos um bom desempenho, aí a nossa linha ela se mantém numa constante uniformidade, numa espessura uniformidade. Isso está relacionado também à habilidade que você tem. Se você não tiver uma habilidade muito boa, você não vai conseguir manter essa espessura padrão. Fora isso, você vai conseguir manter o fluxo da tinta constante, pois o aerógrafo ele tem um bom desempenho. E esses são detalhes, ó, que quanto mais a gente vai afinando, mais vai ficando perceptível e assim a gente vai tendo noção de quão preciso é esse equipamento. E quando a gente atinge esse pico máximo, aí acontece igual aconteceu aqui nesse trecho aqui, ó, que a gente acaba tendo pequenas falhas e isso acaba impactando no nosso resultado final. E para finalizar, nós temos aqui o nosso aerógrafo em várias situações, onde a gente começa com uma precisão maior, vai aumentando a distância e o fluxo da tinta nessa região, até a gente chegar numa parte onde é voltado mais para pintura.
E aqui você pode ver que mesmo com base numa precisão alta, a constante da linha se manteve, até chegar aqui onde a gente já saiu bastante da distância da superfície, e aí isso é normal ficar mais esfumaçado assim, pois isso daqui representa uma pintura, e aí uma pintura a gente tem que ter ali uma constante de tinta e um movimento menor. Então aí a gente vai ter um acúmulo maior de tinta, igual nós tivemos nessa região aqui. Sabendo disso, agora você tem uma noção de como é o desempenho desse aerógrafo utilizando com um bico de proteção da agulha. Agora nós vamos fazer um outro teste, onde vamos fazer aí o mesmo teste, só que sem o bico de proteção da agulha. Será que vamos conseguir detalhes muito mais preciso ou isso não vai ter muita diferença? Vamos ver agora na prática. Já estou com o meu aerógrafo sem o bico de proteção, vou fazer os mesmos testes e vou já reproduzir aqui. Então vamos começar fazendo o processo de pintura. Agora sim, já fizemos o nosso teste aqui, você viu como que performamos. Eu fiz 3 linhas com base na pintura. Essas 3 linhas, fiz 2 sendo um pouco mais próximas da superfície, que são essas 2 aqui. A gente já consegue ver que a diferença não é tão grande, mas quando a gente amplia aqui a distância, a gente já tem um acúmulo muito maior de overspray. Por que isso acontece? Porque a distância da superfície é tão grande e a gente precisa de tanto ar na superfície que aí a tinta, quando bate, ela não acaba secando, ela acaba se espalhando na superfície. Isso é super normal e com base na prática e estudo você começa a entender como isso acontece com base em diferentes tintas. Cada tinta vai ter uma reação diferente, algumas vai ter maior concentração de overspray do que outras, mas isso é facilmente controlável com técnicas complementares. Mas para fins didáticos, se esse aerógrafo vai ser ideal para você ou não, é que você tem que saber que isso é uma pintura uniforme. Você pode ver que não temos uma mancha. O nosso aerógrafo ele permite fazer uma pintura uniforme com base em uma constante de fluxo. E aqui nós temos um melhor acabamento nessas linhas, caso seja necessário fazer trabalhos maiores. E aqui você também já consegue ver, tanto nesse lado quanto nesse aqui, que nossa agulha e nossa capa de proteção ela não está influenciando no desempenho do nosso equipamento ou prejudicando o desempenho do nosso equipamento, pois não temos nenhum desvio da agulha, nenhuma parte da nossa capa de proteção está acumulando muita tinta, ocasionando de trazer alguns problemas aqui visuais. Então, sabendo disso, já é muito bom aí esse ponto que nós estamos trabalhando aqui. Agora, relacionado à precisão, que é essas outras linhas aqui, você vai perceber como conseguimos linhas muito mais precisas do que conseguimos anteriormente. Aqui já seria, esse trecho aqui já seria o que nós tínhamos feito na parte anterior utilizando a capa de proteção. Agora que nós removemos a capa de proteção, a precisão que nós conseguimos nessa linha e nessa outra linha foi muito maior, e a constância dela nós conseguimos ainda muito mais sutil e muito mais precisa. Agora, quando a gente ultrapassa esse limite, que infelizmente o nosso aerógrafo acaba acometendo, acaba tendo, né? Todo aerógrafo tem um limite, aí você vai ter essas interrupções na sua linha, onde não vai ser muito legal aí para fazer no seu trabalho. Sabendo disso, você pode ver que a evolução dessas linhas aqui foi significativamente sem a capa de proteção da agulha. E para finalizar aqui, você pode ver o desempenho quando a gente começa a fazer lá a constante da linha, aí depois dá uma aumentada nessa linha e vai para o processo de pintura, aonde a gente tem uma maior distância e maior fluxo de tinta na superfície. Isso funcionou muito bem, você pode ver a diferença daqui para essa parte aqui, aonde a gente tem uma transição muito mais significativa. Aqui a gente acaba cometendo aí uma transição muito mais brusca e aqui fica muito mais sutil.
Fora esses detalhes, você pode perceber a diferença utilizando a capa de proteção e sem a capa de proteção. É claro que vai depender também muito da sua habilidade que você tem ao utilizar o aerógrafo, pois se você trabalhar sem o bico de proteção da agulha, você pode cometer acidentes e entortar a sua agulha. E isso não é legal se você não tem habilidade, pois você vai acabar perdendo o seu equipamento e ele nunca mais vai ser o mesmo. Então, se caso você quiser ter um bom desempenho, fazer seus trabalhos, mas não tem muita habilidade, utiliza aqui o bico de proteção, faz os estudos necessários. E aí na prática, depois com o passar do tempo e você melhorando, tendo melhor destreza, você vai conseguir fazer seus trabalhos utilizando sem a capa de proteção da agulha e vai conseguir melhores resultados. Agora você viu na prática aqui o resultado do aerógrafo Steula BC61. Me diga aqui nos comentários o que você acha desse desempenho, se ele é o aerógrafo ideal que você está buscando. Agora você conheceu como é o aerógrafo Steula BC61 da Steula e viu como ele se desempenha na prática. Você entendeu que o design dele, mais a sua flexibilidade, mais a sua precisão, é uma combinação aí bem interessante para você utilizar nos seus trabalhos. Esse modelo de aerógrafo, como já foi dito, você encontra nas versões 0.2 mm e 0.3 mm. Dependendo do tipo de trabalho que você for fazer, você pode escolher ou 0.3 ou 0.2. Se você estiver começando agora na aerografia, o modelo que eu sugiro você utilizar é o modelo com a versão 0.3 mm. Você vai ter mais facilidade para controlar o fluxo da tinta e também vai ter uma boa precisão para fazer seus trabalhos caso ele seja de tamanhos bem reduzidos. Então não se esqueça agora de deixar o like aqui embaixo do vídeo se você gostou desse tutorial. Se você quiser ver mais vídeos como esse, me diga aqui nos comentários, assim eu vou fazer questão de trazer outros modelos bem legais para você aí conhecer e quem sabe utilizar para fazer os seus trabalhos no dia a dia. Não se esqueça também de se inscrever no canal, pois nas próximas aulas eu vou trazer conteúdos bem práticos, mostrando como esse aerógrafo desempenha com a mão na massa, onde eu vou realizar um desenho ali do começo ao fim, passo a passo, onde você também vai já ter outras técnicas para colocar em prática aí no seu dia a dia. Nesse vídeo eu vou ficando por aqui, um forte abraço, até a nossa próxima aula.